um tema que o senhor está bem envolvido e que ele ainda é um pouco sensível Sim, para o mundo assim eclesiástico, religioso, que se chama política, né? sim. E o senhor tem trazido uma proposta assim muito clara, muito bem definida, do porquê o senhor se envolveu. Eu acho que para os nossos ouvintes, né, os nossos internautas e tal, seria muito interessante o senhor fazer um recorte, né, o porquê que o senhor entrou e qual o propósito do senhor em estar envolvido no mundo político, já que durante muito tempo foi demonizado, Foi. né? Ivan, eu sou da geração que demonizou, entende? Então, assim, eu sei do que eu estou falando porque eu sou da geração que demonizou. Eu fui daqueles caras que lá nos meus 16 anos, 17 anos, ficava escandalizado quando se falava em política na igreja. Eu venho dessa formação, eu venho dessa escola, enfim. Mas eu preciso ampliar meus horizontes, eu preciso ampliar, e graças a Deus, Deus vem nos dando essa oportunidade. Então, hoje, como é que eu penso, por que que eu cheguei aqui, o que é que fundamenta esse meu pensamento? Eu sempre vou na questão das provas e evidências, né? Eu não consigo me, me isentar da minha formação nesse sentido. Vamos para as estatísticas. Em 2020, janeiro de 2020, teve uma reportagem publicada na revista Veja, dizendo que a partir de 2032 o Brasil se tornaria um país de maioria evangélica. Ou seja, mais evangélicos do que católicos. Essa realidade foi adiantada. Então, assim, hoje já se fala que em qualquer momento, a partir de 2022, 2028, já seremos um país de maioria evangélica, tá? Mas, paralelo a isso, nós temos uma realidade de um país que 95% da população ela é cristã ou ela defende valores idênticos, equiparáveis aos valores cristãos, tá? A pergunta que eu faço é o seguinte: qual é o impacto disso na sociedade e por quê? Estamos crescendo enquanto evangélicos no Brasil. Vamos nos tornar a maioria em qualquer momento daqui a 3 ou 4 anos. Mas o que é que nós temos impactado? Entende? Diminuiu a criminalidade? Não, Diminuiu o aborto? Diminuiu o uso de drogas? não. Diminuiu. Não diminuiu nada. Estatisticamente, impacto zero. Uau. A gente precisa ser sincero conosco mesmo. Uma das, sim, uma das coisas que são mais lamentáveis na empresa, na igreja ou em qualquer lugar é a síndrome do Flamingo, né? Colocar a cabeça no chão e achar que porque eu escondi a minha cabeça dentro de um buraco, a vida parou de passar. Não, a vida não parou de passar, a vida continua existindo. Eu posso entrar embaixo de um cobertor e ficar lá trancado, mas a vida vai continuar do mesmo jeito, não vai mudar nada, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar com evidências. Isso só se deve a uma coisa: nós estamos crescendo numericamente, talvez crescendo até qualitativamente, mas nós não estamos crescendo em impacto. Nós não estamos impactando. Aí eu preciso questionar por que que nós não estamos impactando. E aí quando eu questiono por que que nós não estamos impactando, por que que nós não estamos mudando as estatísticas apesar de estarmos crescendo, eu chego àquilo que eu vivo falando, que é o umbilicalismo. Porque a gente trabalha para dentro. Então, sim, as pessoas que vêm para o evangelho, elas têm uma vida transformada. Não posso negar, isso é uma benção. Mas desde quando a igreja está na terra para impactar só para dentro? Porque, biblicamente, a igreja não está na terra para impactar para dentro. Não está lá, ide por toda a igreja, pregar o evangelho a toda criatura. Não está escrito. Não está escrito lá, vocês são o sal da igreja, vocês são a luz da igreja. Não tem nada disso na Bíblia.
A Bíblia sempre está falando de holística, de todo, de grandiosidade, de terra, de mundo, de impactar. E se você vai olhar lá desde o Gênesis, você vai ver que o ministério profético nunca teve por objetivo impactar internamente. O ministério profético lá no patriarcado não teve por objetivo impactar só a vida do Abraão, do Isaac e Jacó. É a sociedade. Em ti serão benditas as nações. É sempre sociedade, sociedade. O Jonas, ele foi mandado lá para Nínive, não foi para pregar só para os crentes, só para os judeus, seja lá quem for. Ele foi lá para pregar para a cidade. E ele se tornou efetivo porque ele modificou a cidade. E ele foi tão efetivo que a profecia dele não se cumpriu. Sim. Ele profetizou e a profecia não se cumpriu, porque era uma profecia de castigo e de maldição, e Deus revogou o castigo e maldição, porque ele impactou tanto a sociedade que mudou o comportamento da sociedade como um todo. Como igreja, eu não posso acreditar que Deus diminuiu, que Deus é menor, que Deus exige menos, que Deus pede menos de mim. Entende? Eu não posso dizer que o ministério profético da igreja hoje ele é menor do que o ministério de Jonas. Até porque o ministério de Jonas é exemplificado na Bíblia como o ministério de Jesus. Jonas é um dos tipos de Jesus. Entendeu? Sim. Então, eu não consigo acreditar numa realidade de um Deus que diz, ide por todo mundo, fala mundo, né? Discipulando todas as nações. Está lá discipulando as nações. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. E eu ficar somente em si mesmado. Nas quatro paredes. Impactando só aqui dentro, vivendo só aqui dentro, realizando só aqui dentro. Não, isso não é ser a igreja. Isso não é cumprir o ministério profético. Quanto mais se fala em ministério profético, menos se cumpre o ministério profético, porque não se impacta a sociedade, se impacta internamente. Nós não fomos mandados para impactar internamente. Nós somos mandados para impactar externamente. Oxalá a nossa profecia fosse tão efetiva que o Apocalipse não precisasse se cumprir. Imagina se eu conseguisse converter o mundo inteiro de modo que eu fechasse a porta do inferno mesmo. E poder para isso eu tenho, porque Jesus falou. As portas do inferno não serão maiores. Mas o problema é que eu parto do pressuposto minimalista, umbilicalista, internalista e apequenador. Eu vou para uma evangelização já prevendo que eu vou falar com 1.001 vai me ouvir. Entende? Eu saio da minha casa para fazer qualquer obra de Deus já prevendo que eu vou alcançar o mínimo, que eu vou fazer o menos, que poucas pessoas... muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, eu me apego nisso, e eu esqueço do que é um ministério verdadeiramente profético, que está aqui na Terra para mudar a Terra. Eu não estou aqui só para mudar quem está lá dentro da igreja. A igreja está aqui para mudar o mundo. Então, isso tem me impactado, tem me movido de um modo tal que eu cada vez tenho reforçado e trabalhado e acreditado e orado e incentivado e pregado que a igreja precisa virar as avessas. Eu vivo dizendo lá na igreja que eu sou pastor, o lugar onde o teu ministério mais brilha não é aqui dentro. O lugar onde o teu ministério mais brilha é lá onde só você pode estar. Se você é médico, lá dentro do centro cirúrgico, cara, só você brilha. Todos os lugares. Se você é juiz, lá dentro daquele tribunal, naquela vara, só você brilha. Lá que teu ministério brilha. Se você é mecânico, se você é pedreiro, se você é cozinheiro, lá onde só você pode estar, é que o teu ministério mais brilha. E aí vem de novo uma visão apequenadora. Beleza, pastor, então a gente precisa formar juízes, promotores, médicos, advogados, tudo bem. Engenheiro, beleza, tá. Político não. Não pode. Pô, mas é exatamente onde estão os maiores problemas da sociedade. Formação de leis, né? Benefício do povo. Bem comum, que é obrigação da igreja, missão integral da igreja é atender o pobre e o necessitado. Onde é que o pobre e necessitado mais é impactado? É nas políticas públicas. Entende? Ainda mais no nosso país, né? Aí a gente pega e delega por desculpa, mas por comunismo
Sim. para o socialismo, se apoderam dessa bandeira que nunca foi deles. Nós é que atendemos o pobre, nós é que atendemos o necessitado, nós é que damos o bolsa, não sei o quê. Nunca foi a bandeira deles. Essa é a bandeira do evangelho. Mas por que é que alguém se apossa de uma bandeira? Porque quem deveria não toma conta. Eu posso usar como exemplo passeio público de Curitiba. Passeio público de Curitiba, na minha infância e adolescência, era o lugar das famílias. Era lugar turístico. Todo mundo amava passear no passeio público, trazer as famílias para brincar no passeio público. Só que quando as famílias foram se apequenando e se afastando do espaço público, o que aconteceu? Virou o lugar do traficante, da prostituição. Virou. Mas por que virou? Porque quem deveria estar lá não está. Quem tem o dever, quem tem os valores, quem tem os princípios, quem tem a ordem divina não está. Uau. Se a igreja se apequena, as trevas se apequenam. Se o sal não salga, a Bíblia fala, se o sal se tornar se o sal escolher não salgar, com que se há de salgar? Por isso aquela frase, né, que eu não temo o berro, né, o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, né? É, né? E Jesus foi tão explícito em dizer, né? Se o sal não salgar, Pra que serve? com que se há de salgar? É. Tipo assim, não há Não esperança. presta mais pra nada, né? E primeira coisa, não há mais esperança. Ou seja, devemos tomar posse de todas as cadeiras. De Todas as posições, áreas. A todas as igreja áreas. tem que ser intencional em todas as E áreas. não é especificamente a política, né? Como Não, você falou agora. todas. Ela é só mais uma. Só mais uma, todas. Ou seja, Ela, Deus nos porque dê. é a mais discriminada, talvez seja até isso. Eu sou muito movido por isso, você já sabe disso, quem convive comigo sabe disso. Eu vivo falando lá na igreja. As missões fáceis, tem gente mais fraca para cumprir, tudo bem, Sim. entende? Então as missões mais difíceis é nossa. Sim. A missão mais difícil é minha. Então talvez seja por isso que eu tenha me metido nisso, sabe? Tem A, tem B, tem C, tem C, mas essa missão é difícil. Bom, então não vou dar missão difícil para ninguém, não. Eu faço. Deus tem lhe chamado. E Deus queira que levante milhares de gente que fala assim, Amém. deixa as missões fáceis para as pessoas que têm menos força, mas se Deus me deu força, eu vou para cima. Eu vou Amém. fazer a missão mais difícil. Missões, por exemplo, é um negócio que eu vivo falando. O lugar que mais precisa de missionários hoje é nos Estados Unidos e é na Europa. Principalmente na Europa. Sim. Mas quando você fala em missões nas igrejas, o que o pessoal pensa? África. Por quê? Porque é mais barato. Porque é mais fácil. É. Então, assim, gente forte, gente musculosa e poderosa escolhe carregar a sacola mais leve. E aí não há quem carregue a sacola mais pesada. É. Uau. Por que que as pessoas fortes e poderosas não pegam logo a sacola mais pesada? Uau. Muito forte. Enfim. Muito forte.